Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Aos Efésios 1, verso 3, Ministério Pão Vivo, dando continuidade ao nosso tema, a encarnação. Naquele ponto em que a gente mostra a ênfase que os apóstolos deram à divindade do Senhor Jesus Cristo. Hoje, aos Efésios capítulo 1, verso 17, o termo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Repetindo, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. As pessoas normalmente ficam confusas em relação a termos como esse aqui. Por quê? Ao mesmo tempo que a gente dá ênfase, que os apóstolos deram ênfase à divindade do Senhor Jesus Cristo, isto é, ao mesmo tempo que nós dizemos e cremos que Ele era Deus no seu ministério, é Deus, porque o termo Deus quer dizer aquele que é eterno, não teve princípio nem fim. E daí? Se ele é Deus, como que ele tem um Deus também? Como que ele tem um pai? São perguntas que as pessoas demoram em encontrar a resposta e também os opositores, os céticos à divindade de Jesus, usam esse mesmo texto como ataque. Mas não é bem assim como pensam alguns. Vejamos, o próprio fato de os apóstolos escreverem, como Paulo aqui, afirmando o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ou o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Isso já mostra as duas naturezas do Senhor Jesus Cristo. Conforme temos aprendido, ele não era apenas Deus. E também não era apenas homem. Jesus era o Deus encarnado. Deus tomou a forma humana para se identificar conosco. O Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João 1,14. Lembrem que ele mesmo, lá em João 20, verso 17, no dia da sua ressurreição, ele usou aquele termo se dirigindo a Maria Madalena naquele domingo de manhã, ainda escuro. Vai
e dize aos meus irmãos que subo ao meu Pai e vosso Pai, ao meu Deus e vosso Deus. Note, o tratamento, ele mesmo falou que tinha um Pai, que tinha um Deus. É lógico, você já aprendeu que ele estava falando como homem. Ele morreu como homem, ressuscitou como homem. Lembre que também lá, diante do sepulcro de Lázaro, ele usou a expressão: Pai, eu sei que sempre me ouviste. Note, era o homem Jesus se dirigindo ao seu Deus como Pai, ao Pai da glória, conforme diz Paulo aqui. Também na oração do Getsemane, quando ali, naquele momento de angústia, ele usou a expressão: Pai, desculpe, se for da tua vontade, passa de mim este cálice, mas não seja a minha vontade, mas a tua vontade. Note a oração dele dirigida ao seu Pai, ao Pai da glória. Lembre que também na cruz, na crucificação, no seu momento mais trágico, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Então, por isso, com essas provas todas de que ele tinha um Pai, de que ele tinha um Deus. Isso também não quer dizer duas pessoas distintas na divindade. Isso é heresia. Não. Aqui, ele não está falando como Deus. Ele está falando como homem no seu momento mais duro da crucificação. Deus meu, por que me desamparaste? Naquela oração dele, a chamada oração sacerdotal, lembre, até eu vou ler João capítulo 17. Vejamos como está escrito. Depois de assim falar, Jesus, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho te glorifique a ti. Mais uma vez, não faça distinção entre Pai e Filho, dizendo que são duas pessoas da divindade ou duas pessoas da Trindade, da chamada Trindade. Não, aqui ele está orando como filho, como homem. Então, quando Paulo usou o Deus, ele disse que orava ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória. Ele estava falando de Jesus como homem. Aleluia, aleluia, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia, amém e amém.